porque a gente vai começar o Mais Vida dessa sexta-feira contemplando esse dia que é muito especial, 15 de novembro, feriado nacional, e há 130 anos o Brasil se tornava uma república. E de uma forma, digamos assim, bem peculiar, né, Dani? É verdade. E para nos dar uma aula incrível de história, contando como tudo aconteceu e também o que não encontramos nos livros, a gente recebe agora o professor historiador Roberto Coelho Barreiro Filho. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Mais Vida. Vamos contar história para o pessoal de casa, né? Bem-vindo. Muitas histórias. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo. Inclusive histórias que não estão nos livros, né? Porque tem muita coisa que a gente não está no livro, tem muita coisa. A gente sabe só o básico. Então vamos começar explicando para o pessoal de casa qual era a situação do Brasil no período antes da proclamação da República. O Brasil tinha passado por uma guerra, a Guerra do Paraguai. Tinha tido, então, dificuldades com inflação. Para ter uma ideia, a inflação chegava a 1,75% na época, que era um absurdo para um país que era a quarta economia mundial. Tinha proclamado aí a liberdade dos escravos em 1888, e isso tinha causado uma revolta aos grandes latifundiários brasileiros, que queriam uma indenização a cada escravo, e isso não foi dado. E tinha o problema militar, que após a Guerra do Paraguai, então com a alforria aos escravos, você dava liberdade automática a quem tinha lutado pela pátria, né? E os fazendeiros não queriam isso, e os militares queriam mais do que tinham até então, naquele momento. É isso que acontecia antes da proclamação da República Brasileira. Agora, tem um ou mais fatores que, vamos dizer assim, favoreceram para que a proclamação da República viesse naquele momento? Qual seria, assim, a chave crucial? Um ciúmes, um machismo. Também naquela época, sim, professor? claro, com certeza, né? Por exemplo, no caso do machismo, você tinha uma vontade muito grande de não colocar no trono brasileiro a princesa Isabel. Tá. Por quê? Mulher não pode governar. Dom Pedro só tinha filhas. Então, quem é que vai ficar no lugar? E o grande comentário na época era que o Conde de, o marido, então, da princesa Isabel, governaria no lugar dela. Que é uma grande mentira, mas era divulgado. Já tinha fake news naquela época. Já tinha, né? Tá vendo? Não é nenhuma novidade isso, né? A outra noção é um ciúmes entre o Marechal Deodoro e o Silveira Martins, que disputavam a mesma dama na época, a Baronesa do Triunfo. E quem ganhou essa disputa foi o Silveira Martins. Então o Marechal Deodoro tinha um ciúmes danado do seu concorrente, uma paixão antiga, né? A gente podia começar por aí. É uma coisa que não está lá no livro, mas que consta das histórias contadas pelos relatos da época, onde a briga, então, entre o Marechal Deodoro, Visconde de Ouro Preto, a Baronesa do Triunfo, Silveira Martins, faziam com que esse caldo revolucionário acontecesse, né? Então, isso não está na história, claro que não, né? Mas são as fofocas da época. E a gente, como historiador, você garimpa isso, né, no meio dos relatos que são feitos, inclusive pelos jornais da época, né? E você traz essa história para a atualidade, mostrando que não foi assim tão dantesco a ideia de uma falência da monarquia, então, e a panaceia da República, né? Na verdade, foi um golpe de Estado, né? Entendi. Professor, o senhor está falando de boatos, de fake news. É verdade dizer, então, que o movimento foi adiantado por conta de um boato? Ele ia acontecer no dia 20 de novembro. O Benjamin Constant era um positivista e que queria, então, uma república, mas uma república positivista. A igreja do Augusto Comte tinha sido instaurada no Brasil e o positivismo era ensinado nas escolas militares do Rio de Janeiro. Então, esse caldo ideológico já existia entre os estudantes militares daquela época.
E você tem, então, a consequência desse movimento positivista e a inconsequência de um golpe de Estado por ciúmes, por machismo, tentando derrubar o governo e implantar uma ditadura militar naquele momento histórico, né? Professor Roberto, onde aconteceu a proclamação, de que maneira e quem são os personagens dessa história? Benjamin Constant, Floriano Peixoto, Marechal Deodoro, o Visconde de Ouro Preto, Dom Pedro, Princesa Isabel, Conde de. Esses são os personagens principais desse momento histórico que levou uma semana e meia entre telegramas, ligações telefônicas, agitos na escola militar, delações, boatos, não é? O boato da prisão do Marechal Deodoro, o boato da prisão de Benjamin Constant, que depois, logo depois da proclamação da República, se mostrou serem falsos, não levariam a nada. Então, é todo um movimento. Princesa Isabel estava governando o país, enquanto Dom Pedro estava em Petrópolis convalescendo. Ele estava muito doente na época. Então, vários telegramas e várias ligações foram feitas. E o Dom Pedro dizia, mas qual é o problema? O problema é com o Visconde de Ouro Preto. Mas então digam que a gente troca esse... Porque ele era uma espécie de primeiro-ministro, então a gente troca por alguém. Quem é que está ali que pode tomar a posse disso ou não? Gente, se é para trocar uma pessoa, a gente troca, não é problema. Mas não era isso, não é? O chefe da guarda imperial, o que estava no Paço Imperial e que deveria, então, proteger a família imperial, era Floriano Peixoto. Então, no momento que disseram, escuta, você não vai fazer nada? Ele fala, claro que não. Eu estou do lado da revolta, não estou do lado de vocês. Então, foi todo um negócio preparado nessa uma semana anterior, que era exatamente para colocar a família imperial num momento de fronteira entre permanecer e fazer uma guerra ou se colocar em exílio e deixar a coisa acontecer, né? E houve confrontos, os militares abriram fogo, teve resistência do Império, alguém saiu ferido. Esses detalhes, assim, a gente quer saber também, né? Teve um ferido só. Um ferido só? Não saiu tiro nenhum, ninguém matou ninguém saiu nas ruas. O povo no Rio de Janeiro achava que estava tendo um desfile, imagina isso. Então, quando viram os guardas indo ao Paço Imperial e se perfilando, disseram, nossa, olha que desfile, olha que bonitinho. O povo de verdade só ficou sabendo uma semana depois que estava numa república. E só ficou sabendo também que a família imperial tinha saído do Brasil uma semana depois. A proclamação ela foi feita meio que na surdina para o povo, porque o povo apoiava de maneira incontestável a família real e principalmente a princesa Isabel. Então, era uma coisa assim, se você divulgasse isso, que você estava querendo derrubar o governo, muito possivelmente você teria uma revolta do povo, como aconteceu no pós-república. Você teve grandes problemas, tanto é que a primeira república que a gente chama, nós estamos na sexta, né? Nós estamos na sexta República Brasileira, a primeira república é chamada de República da Espada, porque ela foi uma república ditatorial, muito pesada, e que eliminou qualquer foco de monarquia que pudesse existir dentro do país, matando pessoas. Aí sim, não no dia 15, mas posterior ao dia 15, para manter a ideia da revolução e a ideia de república implantada no país, né? Agora, estou vendo nas imagens aqui do Videowall que nós estamos nos Estados Unidos, é isso? Estados Unidos do Brasil. Conta um pouquinho sobre a formatação e o documento, né, então, da proclamação da República. São duas coisas interessantes, né? A cópia da bandeira americana, né? Republicana brasileira, são 13 listas para 13 estados. E então o fundo azul com as estrelas correspondentes aos estados nacionais. Então é uma cópia muito mal feita da bandeira americana, mas na ideia
de que nós, então, passaríamos a ser os Estados Unidos do Brasil, não é? Depois depois ela foi tirada do ar. E até hoje, olha que um outro fato interessante, até hoje a gente usa o verde da família de Bragança e o amarelo da família de Habsburgo, no lugar da insígnia, que era a insígnia imperial, nós colocamos a esfera positivista. Então, a nossa bandeira é uma mescla entre a bandeira imperial, e ela sim permaneceu, e a esfera positivista, onde, então, ela mostra o céu no momento da proclamação da República, o amor à pátria está em você, a ordem e o progresso de acordo com a nação. Então, por isso que está escrito ordem e progresso na nossa bandeira, é uma frase de Augusto Comte, amor, ordem e progresso. Então, é uma curiosidade. Ninguém aceitava que mudasse a bandeira do Brasil. Então, o que foi feito foi tirar o escudo imperial e colocar a insígnia positivista dentro da bandeira do Brasil. Essa bandeira ela durou 4 dias e foi tirada do ar. Essa daqui? Essa aí. Que coisa! É uma bandeira do Brasil de 4 dias. E uma coisa que o senhor está explicando aqui, o senhor não falou do documento, mas está explicando a bandeira, que é importante também. A gente imaginava que o verde era das matas, o amarelo do ouro. Não é isso que a gente... Pelo menos é isso que contam na escola, né? Não é isso? Quer dizer que não é nada disso. Os currículos escolares mostram uma anulação, dentro do próprio currículo, da história brasileira. Tá. É uma tristeza isso, porque a gente perde identidade quando a gente não conta a verdade. Claro. E a verde da mata, o ouro... Não é. Inclusive o losango é da bandeira de Habsburgo. Tá. E o verde é da bandeira de Portugal. Inclusive a bandeira de Portugal é verde e vermelha. E o verde é da Casa de Bragança, né? Então, Orleans, Bragança. Por conta disso, Dom Pedro vai à França, porque lá ele era Bourbon e Orleans. Então, ele pode viver na França, inclusive teve um enterro de chefe de Estado. Uau. Quando ele morre, a França o homenageia como sendo um grande herói de pátria, né? Isso também a gente não conta na escola. Bom, mas a gente tem muita coisa ainda para aprender sobre esse assunto, várias curiosidades, mas antes nós temos um recadinho muito importante para dar para você aí de casa. Muito bem, continuamos aqui com esse bate-papo muito bacana com o professor historiador Roberto Coelho Barreiro Filho sobre os acontecimentos do dia 15 de novembro de 1889, a data da proclamação da República do Brasil, certo, Dani? É isso mesmo. E o professor falou que o povo brasileiro ficou sabendo do que estava acontecendo uma semana depois só. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente como que o povo foi comunicado, então, ali que o país havia mudado. Foi comunicado pela Gazeta, não é? O jornal, dizendo, proclamou-se a República. As pessoas disseram, como assim? O que é isso, né? Olha lá, está o Diário Popular ali. Então, a proclamação, 15 de novembro, a proclamação, Viva a República. Viva a República, cadê o Dom Pedro? O Dom Pedro já está em alto mar, está indo embora, né? Ele se colocou em exílio. Também um outro fato interessante, o Império Brasileiro não foi extinto, ele foi colocado em exílio, o que é muito engraçado ou triste, que depende de como a gente queira ver. Por quê? Não terminamos a monarquia, implantamos uma república provisória. Essa república que foi implantada, ela vai durar até 30, depois ela vai ser derrotada por um outro golpe de Estado, o golpe de Estado do Getúlio, depois ela vai ter, no meio do governo de Getúlio Vargas, ela terá 2 constituições que foram rasgadas pelo Estado Novo, depois uma outra Constituição em 46, que só será substituída em 67. Então, você tem uma sequência de golpes e contragolpes internos na República que faziam com que a monarquia permanecesse viva. Então, hoje você tem um rei, não sei se vocês sabem, mas a gente tem um rei no Brasil, que é o Dom Bertrand. Como a monarquia não foi completamente extinta, você ainda tem os títulos. Então, é uma coisa muito louca, né? Porque você derrotou isso, depois o Marechal Deodoro é afastado, Floriano entra, a República da Espada, depois a República Oligárquica, que a gente chama de café com leite, e aí todo um processo. Só em 1891
é que nós vamos ter uma Constituição republicana. Então, nesse espaço de tempo, nós não tínhamos Constituição. Nós vivemos um período ditatorial, um período antimonárquico de implantação de uma república. Então, você teve um hiato, né, nisso, e a população não sabia a quem obedecer. Como era uma república da espada, é melhor ser republicano do que morrer na espada, né? Aliás, Dom Bertrand esteve aqui com a gente na Rede Vida e numa entrevista que ele deu para mim, ele disse assim, a monarquia era a melhor solução para o país. Então eu te pergunto, historicamente falando, Dom Pedro, já que tinha colocado essa monarquia nessa situação de stand-by, vamos dizer assim, ele pensava em alguma maneira em reverter essa situação ou não? Já desistiu mesmo? Ele pensou a todo momento em trocar o ministério, trocar as oligarquias de comando dentro do Palácio Imperial, só que isso não foi possível, porque ele estava tomado por tropas e a mensagem a ele era: sai, senão você morre. Entendi. Então ele falou, tá, é o seguinte, sou velho, vou embora e fica por isso mesmo. Não se esperou uma reação popular, não se esperou nada disso, porque Dom Pedro quis evitar exatamente que houvesse derramamento de sangue. Então ele se coloca em exílio. Então isso não aconteceu. Quando o Dom Bertrand disse que a melhor opção seria a monarquia, é claro, ele vai ter que contar um pouco pelo lado dele, né? Eu, como historiador, eu tenho que dizer o seguinte: o que aconteceu foi isso, não aconteceu aquilo. Então, como não aconteceu aquilo, eu não sei te dizer se isso seria melhor ou aquilo seria pior. Não sei te dizer. O que eu posso te falar é que éramos a quarta maior economia mundial, tínhamos uma inflação baixíssima, não chegava a 2%, tudo funcionava, nada estava em altas crises terríveis. O que se tinha no Império era que cada escravo receberia uma gleba de terra, uma reforma agrária para a indenização aos negros. E assim que se colocou a República, o Rui Barbosa mandou queimar os arquivos dos escravos. Então você não tem nenhum registro para poder indenizar ninguém. Então isso criou uma crise econômica muito forte, porque 40% da população pobre e sem casa, e você começou uma república de uma maneira a caça aos monarquistas e há um problema com 40% da população fora das fazendas, fora dos lugares livres, mas sem trabalho, sem estudo, sem alfabetização. Uma coisa que não estava ocorrendo dentro de um período monárquico. Então, se você olhar esse prisma, eu tenho que concordar com o Dom Bertrand que se ficasse daquele jeito seria melhor. Mas o que aconteceu foi isso. Então nós tivemos aí um período de 15, 20 anos para uma estabilização do governo republicano e a partir disso os desmontes do próprio governo republicano nas crises que deram nas crises de 30. E depois nas crises de 45 e depois assim viemos, né? Então, a gente vem de governos em governos, montando uma estrutura em 130 anos, onde nós estamos começando o que eu, como historiador, estou chamando de Sétima República. Então, você tem uma história bastante grande para contar, de uma história de 81 anos de monarquia brasileira, né? Porque você tem o Dom João VI, o único imperador monárquico da América, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Porque a gente também esquece que Dom João VI foi coroado no Rio de Janeiro. É verdade. Né? O Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Então, éramos o Reino Unido e nunca deixamos de ser. Por isso que somos Império Brasileiro. Né? Aliás, Dom Bertrand, ele inclusive foi muito incisivo na questão da corrupção. Ele disse que também não tinha na monarquia a corrupção. É verdade ou... Eu acho que não. Será? Será? Não Será? É? A carta de caminha pede um emprego para o genro, né? Eu acho que no nosso DNA já tem um jeitinho brasileiro. Mas o que acontece é que nós tivemos, durante todo o período imperial, uma única moeda, uma única Constituição, liberdade total de imprensa, liberdade, inclusive, ideológica, porque nós tínhamos o Partido Republicano dentro
da monarquia, que é na Confederação de Itu, né? Que então implanta o Partido Republicano. E o Dom Pedro, quando dava entrevistas e perguntavam a ele o que você faz se um dia tivermos a República, ele fala, vira o professor. Olha Né? só. Então, a ideia dele era que se um dia os republicanos ganhassem no voto popular, ele ia para casa e virava professor. Quem sabe a gente tenha perdido um grande professor, né? Pode ser. Ou um grande monarca. Professor, como foram os tempos pós-proclamação da República? O povo, os ânimos dos políticos, a economia, as coisas demoraram muito para se encaixarem, assim? Como eu estava dizendo, pós-proclamação, o que vai acontecer são tentativas de revoltas populares, que foram barbaramente eliminadas. Nós temos aí 4, 5 anos de grandes revoltas em vários lugares do Brasil, onde as grandes batalhas foram feitas em defesa, então, do retorno de uma monarquia que deram em água, porque o exército foi e acabou com qualquer movimento. Um deles, um engano fantástico, que é, então, o Antônio Conselheiro. Então, ele estava juntando pessoas para criar uma comunidade de gente pobre, para tentar fazer no sertão alguma coisa interessante, e o governo entendeu que aquilo era um movimento monárquico e matou todo mundo em Canudos, né? E a gente lê isso, é uma literatura brasileira. Então, imagina, você, naquela saga de você não querer que a monarquia pudesse ter nenhum tipo de volta, você mata uma população pobre, carente, que estava se juntando em torno de um messiânico e que deu na morte de todo mundo, né? Então, a morte em Canudos, essa ideia do Antônio Conselheiro, as grandes batalhas que aconteceram pelo Brasil afora, são movimentos que tentavam, então, resgatar a monarquia, né? Professor, o senhor falou da Sétima República. Já que nós estamos falando para o Brasil inteiro e a gente vê, assim, pela extensão territorial do país, realidades muito diferentes, né? Realidades muito diferentes até da cidade onde nós estamos, de São Paulo, que é um grande centro urbano. O que o senhor poderia dizer para o nosso público do que nós herdamos dessa primeira república, ou seja, dessa época da proclamação da república, o que hoje a gente ainda conserva como valores que são importantes para a nossa convivência, para a nossa liberdade? Eu vou separar duas coisas. Nós somos o Brasil que somos por conta do Império. Nós não nos dividimos em vários estados, vários países, por conta do Império. Essa identidade nacional, ela é imperial. Ela foi mantida pela República, uma vez que nós não tivemos separatismos. Então, a República ela conseguiu, por conta do militarismo, manter a unidade nacional. Então, tem que entender bem essa nuance, porque nós poderíamos ter, e era um comentário na época de grandes intelectuais, de que o Brasil não duraria muito tempo com esse tamanho que ele tem. Mas como nós tínhamos uma oligarquia fazendeira, né, que mantinha esse status de identidade nacional, nós conseguimos, naqueles primeiros anos, 30 e poucos anos, nós conseguimos manter uma unidade nacional. Getúlio Vargas consegue fazer, via rádio, via mídia, manter a unidade da pátria. E o ministro Capanema, que foi ministro da Educação, cria uma história nacional. Então, Tiradentes e tudo mais que foi contado ali e foi para os currículos escolares. Então, que criou uma história do Brasil. Então, isso você tem as grandes universidades começando, a igreja participando disso e criou uma unidade republicana. Mas ela só vai acontecer em Getúlio Vargas. Ela não acontece anterior, ela é mantida anterior. Tanto é que quando a gente canta o nosso hino nacional,
a gente diz que nas margens do Ipiranga ouviu-se um brado retumbante. E isso é o Império Brasileiro, não é a República. A gente, no dia 15 de novembro, a gente comemora a República, mas o dia 7 de setembro é mais importante para a gente. Professor, a gente gostaria muito de agradecer a sua presença aqui hoje no programa, explicar, contar um pouquinho mais dos detalhes dessa história de um jeito diferente, né? E matar tantas curiosidades aí que a gente tinha. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos por me ouvir. Quem quiser acompanhar o professor no Facebook é Roberto Coelho Barreiro Filho. É só você acompanhar ali, tá aí na telinha para você. Certo, Fabinho? Certo. Que papo gostoso, né?